mas para quem ainda, né, não conhece e tem interesse em saber mais, ele é idealizado pela Empresa Filmes, que é uma produtora de filmes lá do Rio de Janeiro, e tem parceria com o Ministério da Cultura, junto com o governo federal e patrocínio da Petrobras. Ele tem o projeto, ele busca democratizar o cinema através de sessões gratuitas em vários tipos de circuito. Então tem o circuito escola, que acontece nas escolas, tem o circuito praça, que são exibições de filmes de graça em praças públicas, e o circuito que a gente está participando aqui é universitário, né? Eles são idealizados pelos agentes mobilizadores, que são estudantes de universidades, tanto públicas quanto privadas, e tem sessões tanto presenciais nas universidades que eles estão participando e nas lives também, que é uma forma de atingir pessoas que não puderam ir presencialmente. Então, no dia de hoje, a gente está fazendo a live sobre o filme Para Onde Vão as Feiticeiras, que é um filme com temática LGBT, que passa lá em São Paulo. E a convidada de hoje é a Vidori, que já participou de outra live semana passada, do filme Olho para Elas. E pedir para você se apresentar um pouco, né? Falar de onde você vem, o que você trabalha, sobre a sua vida. Então, agradecer novamente pelo convite. Sexta-feira a gente também fez outra live, foi super pertinente, foi muito gostoso de participar. Mas, novamente, então, me apresentando de novo, eu sou a Gabriela Vidori, eu nasci em Chapecó, Santa Catarina, e eu vim morar no Rio de Janeiro quando eu tinha 14 anos, e eu fiz meu ensino médio aqui, fiz a minha graduação, agora eu estou no mestrado. Eu me graduei em gastronomia e agora eu sou mestranda do programa de tecnologia para desenvolvimento social. Então, é uma felicidade fazer parte dessa ação, desse projeto com a Kiko, porque eu acho muito importante a gente discutir diversas temáticas, ter a possibilidade da gente assistir esses filmes e poder fazer essas lives para também incentivar o pessoal a assistir, a debater sobre essas questões, né? É isso. Então, né, Vitória, você assistiu esse filme, eu acho que, espero que tenha gostado muito. Eu acho que é um filme bem importante, assim, que ele tem um foco na comunidade LGBT, mas eu acho que ele também é muito sobre como que a gente atingiria essa democracia, buscando, acho que, contemplar todas as minorias, né, que fazem parte da comunidade LGBT, mas da sociedade brasileira como um todo. E, assim, qual foi a sua percepção sobre esse filme, assim, acho que sobre todas essas visões, se teve algum personagem específico, né, que você se interessou mais, assim? Então, eu achei muito interessante, porque você tinha comentado que era um filme sobre pessoas LGBTs e tal, comunidade, e aí em um certo momento eles trazem os povos originários e discutem essa questão também do que foi a primeira colonização, assim, o primeiro povo que sofreu com essa europeização, assim, né, ou esse padrão do que deve ser um corpo, o que é o certo a ser seguido, né, o que é assim, bem certo o que deveria ser idealizado, né? Que são pessoas brancas, são pessoas heterossexuais, são pessoas que estão em relacionamentos monogâmicos. Então, assim, achei interessante também trazer essa temática, né? Sendo que, na verdade, é mais focado em debater as questões LGBTs. Mas, assim, achei que foi de uma produção muito bonita, sabe? Foi bem o que você comentou quando a gente estava discutindo sobre como seria o filme, né? É uma produção bonita, mas tem alguns momentos que é tão triste, assim, tão pesado, mas eles conseguem fazer isso de uma forma, assim, até mais tranquila, sabe? Tipo assim, óbvio que não é tranquilo falar sobre LGBTfobia e nenhum dos seus aspectos, mas não foi algo assim, eu acho que não foi tão pesado quanto o outro documentário, sabe? Eu acho que eu consegui, ou até porque eu também já tava com uma casca, né, de ter assistido aquele outro. Mas foi importante discutir sobre isso, sabe? É uma temática que eu fiquei reflexiva um tempo, sabe? Eu sou uma mulher bissexual, cisgênero, e ontem mesmo, assim, tava falando com meu namorado sobre isso, o quanto a gente tem diversos privilégios, né? O quanto realmente
a gente vive em uma sociedade que as pessoas estão em diferentes degraus. Por exemplo, eu sou uma mulher branca, bissexual, me identifico com a identidade de gênero que eu nasci. Então, assim, eu já estou com um privilégio muito, muito maior do que, por exemplo, a mulher trans que aparece no filme, mesmo ela sendo branca. Já estou com um privilégio acima do homem gay que aparece no documentário. Então, assim, são diferentes tipos de privilégios, né? São diferentes níveis de degrau, assim. E aí, conversando com meu namorado, eu tava falando com ele, cara, tipo assim, nós somos pessoas brancas, eu sou uma mulher bi, mas eu estou num relacionamento hétero, então, assim, eu sou muito bem vista pela sociedade por eu ser uma mulher e estar com um homem. A gente nunca vai sofrer nenhum tipo de assédio na rua por essa questão, por a gente andar de mão dada ou nem nada assim parecido. A gente nunca teria sofrido nenhum problema de contar para os pais dele ou para os meus, mesmo que os meus pais sejam super tranquilos. Eu já tive uma namorada, não foi nenhum problema, mas assim, eu sei que eu sou uma exceção, sabe? Eu tenho diversos amigos que foi uma questão, que nunca puderam apresentar a alguém, um parceiro, uma parceira para suas famílias. São tantos problemas, sabe? E são problemas que não é só relacionado à sexualidade, por exemplo. São problemas junto de sexualidade, junto de gênero, junto de raça, assim, junto até de classe social, assim, a gente pode também discutir que, sei lá, um homem gay que é pobre é muito menos privilegiado do que um homem gay que é rico, sabe? Então são diversas camadas, diferentes caixinhas que as pessoas vão, se elas dão o check, elas são mais privilegiadas, né? E aí a gente volta para essa questão, que foi uma das questões que eu gostaria de discutir aqui contigo, né? Que é esse padrão dos corpos que são buscados, né? Até uma parte eles falam assim, se você não se enquadra num padrão que o capitalismo vai te ver e você vai ser uma mão de obra para esse sistema, você não serve. Então, assim, é um padrão de um corpo de você nascer com a sua identidade de gênero e se identificar com ela, de você se identificar como homem ou mulher somente apenas, de você ser heterossexual, de você ser branco, de você ser homem, você tem muito mais privilégio, sabe? De você ser de uma classe social avantajada, de você poder comprar e poder gastar e poder vender, sabe? Então tudo gira em torno desse sistema e do que é válido para esse sistema, sabe? Inclusive se você for uma pessoa gay ou uma pessoa lésbica que está gerando dinheiro, lucro para o sistema, eles inclusive vão gostar de você e fazer campanha sobre você, sabe? A gente pode citar essas diversas lojas, campanhas que fazem em junho, quando tem as paradas LGBTs, todo o movimento, essa parada do Pink Money, sabe? Então, tipo, tudo gira em torno do seu corpo ser útil para esse sistema. E isso é muito triste, porque a gente não tem que enquadrar as pessoas em caixas, né? Em rótulos, você é assim, sim, assado, então você está nesse degrau, sabe? Não deveria ser assim, mas infelizmente é. Essa questão que você falou sobre quando é conveniente para o capitalismo, eles então englobam essa minoria. É até uma questão de que também acho que com o passar do tempo, né, foi criando, claro, acho que pessoas LGBTs hoje em dia, né, elas são tratadas, claro que ainda tem muitas muitas questões, mas hoje em dia a gente vê, né, um avanço da luta LGBT. Mas a gente vê exatamente isso, que em que espaços, né, em que situações as pessoas LGBT estão sendo acolhidas, né? Porque acho que no Twitter assim, tem muita discussão, às vezes, de que, tipo, essas brincadeiras de que gays não merecem direito. E, tipo, gente, será que realmente assim, a gente já tá numa situação em que isso as pessoas já entendem que isso, na verdade, é uma coisa irônica? Porque onde exatamente essas pessoas gays estão sendo reconhecidas? Será que uma pessoa LGBT tiver, sabe, no meio da rua, assim, em um lugar, enfim, acho que vulnerável, assim, completamente vulnerável na rua. Dependendo da situação que ela tiver ali, ela é muito perigosa, assim, sabe? Teve um dos debates que teve, uma das pessoas trouxe a questão de que na universidade essa pessoa se sentia segura
pra ser quem ela é, né? Então, pra se vestir do jeito que ela quer, se for, fugir do padrão heteronormativo, mas que para ela chegar até a universidade ela não se sentia segura. Então, no ônibus, por exemplo, na universidade, o homem usar saia, muitas vezes não vai sofrer nenhum tipo de intolerância ali, até mesmo nenhum olhar. Mas para ela chegar até lá de ônibus, ela tem um risco muito maior ali do que uma pessoa, por exemplo, que vai de carro para a universidade ou que mora perto. Eu acho que são tantos preconceitos que a gente pode pensar, né? Tantas formas da gente ser perseguido, né? Tipo assim, o que tem a ver um cara usar saia, sabe? O que vai mudar na sua vida é você chamar a pessoa pelo nome com o qual ela se identifica e não o que nasceu, sabe? Por que você quer tanto saber o nome que foi dado no nascimento dela, se isso assim não importa? Se ela quer ser chamada de outro nome, sabe? Eu fico pensando assim, por exemplo, apelidos. Cara, a pessoa se apresenta com um apelido, você vai seguir esse apelido, você vai chamar por esse apelido, sabe? E aí, assim, o nome social, que é uma parada mais séria ainda, é como a pessoa quer ser vista. Não é só um apelido, é o nome dela, ela quer ser apresentada assim. Por que você não segue, sabe? O que vai mudar na sua vida? Por que você quer tanto que ela seja de determinada forma, sabe? Eu acho que, assim, eu acho não, eu tenho certeza, né? A gente vem de gerações muito cruéis, né? Gerações que não existia uma discussão, gerações que as pessoas não tinham uma liberdade para ser quem elas desejavam. Então, assim, isso foi perpetuado. Então, os pais ensinaram aos filhos, que vão ensinar aos próximos, que vão perpetuar a sua comunidade, a sua volta, para os seus amigos, seus familiares, sabe, seja lá quem for. E isso é muito triste, porque em vez de a gente estar compartilhando uma coisa que é de respeito, que é de amor, sabe, da gente ter empatia, entendimento, as pessoas compartilharam coisas que as pessoas têm que ser assim, e assado, sabe? Eu acho que isso limita tanta gente. A gente poderia ter tanta diversidade, tanta criação, tanta criatividade, sabe? Se a gente conseguisse conhecer as pessoas verdadeiramente e não só pela forma que a gente acha que é o certo. O que é certo? Quem que definiu o que é certo, sabe? É muita coisa que a gente pode discutir sobre isso, né? Eu acho bem interessante a escolha deles de espaço que eles usaram para fazer essa entrevista. Sim, também. Não foi um lugar qualquer, eles escolheram o centro de São Paulo, assim, numa área que, né, as pessoas estão trabalhando, também tem muito morador de rua, que eu acho que foi uma visão bem interessante. Porque a gente vê que eles sofreram, as pessoas que estavam, né, dos artistas, eles sofrem muita violência, muito discurso de ódio vindo das pessoas em situação de rua. Sim. E que são pessoas que são abandonadas pela sociedade, né? Então você vê que eles não necessariamente sabem o que eles estão falando, reproduzindo de violência, assim, né? Eles têm um discurso bem homofóbico, bem transfóbico. Mas são pessoas que muitas vezes não sabem nem exatamente que discurso elas estão fazendo, né? Mas essa questão de, acho que, de reproduzir esse ódio que a sociedade trata eles dessa forma. Então, acho que é aquela pessoa mais vulnerável ali próximo deles, que de alguma forma, né, essa questão de poder, assim, a pessoa não tem poder nenhum, não é vista por lugar nenhum, e a violência ali, acho que acaba sendo até uma válvula de escape, eu acho, sabe? Uhum. É uma coisa bem assim, triste, assim, de você ver também, né, essas pessoas, assim, exatamente, tipo, pessoas que são deixadas de lado pela sociedade, então é uma minoria, outra minoria, que não vai levar em nada, assim. E uma outra coisa que eu queria muito discutir, que me fez lembrar você falando isso, é como mudaram também termos pejorativos, sabe? Até tem uma parte que a mulher fala assim sobre o termo travesti, né? Que antes, assim, muitas pessoas ainda usam de forma pejorativa, né? Mas como isso também foi abraçado pela comunidade, para tipo assim, nós somos travestis, sabe? É um orgulho. Ou sapatão, por exemplo, sabe? Viados, essas palavras assim que eram utilizadas e ainda são utilizadas de forma ruim, mas esse abraçar das palavras e falar assim, sim, nós somos isso aí, e daí, sabe? Eu acho que é bem importante, quando é possível, obviamente, né? Você, você ter orgulho, assim, tipo, sabe? Tudo bem, é isso que eu sou, entendeu? Não tô entendendo por que você tá achando que isso é um problema, sabe? No momento que tem um pastor falando na rua, né? E aí a moça fala assim, eu não entendi por que você acha que eu vou... Do que eu vou me arrepender?
Não entendi, sabe? Uhum. Tipo, é exatamente isso. É você também questionar um pouco, sabe? Tirar o tapete da pessoa, assim. Não entendi por que. Você pode me explicar seu preconceito? Por que você acha que é errado? Porque nem as pessoas sabem responder por que é errado, né? Uhum. Eu acho que até essa cena, né, do pastor, que ele tá olhando pra uma das atrizes que é trans, e ele falando sobre homossexualidade. E ela, tipo, eu sou hétera, não entendi por que você tá falando sobre pecado É que ela homossexual. fala, por que você tá olhando pra mim, né? Eu acho que é interessante essa forma de luta de você questionar o agressor, de onde que vem essa ideia, né? Que eu acho que de alguma forma, assim, vai fazer aquela pessoa, mesmo que ela, né, não vai assumir que tá errada, de alguma forma ainda vai pensar de onde que tá vindo esse discurso, né? Por que que ela acredita naquilo. Eu falo nesse sentido, assim, de quando for possível, né? Porque nem sempre a gente tem força de enfrentar a pessoa, né? Eu achei de uma força extrema, absurda, quando ela questiona, né, pra ele. Não entendi por que você tá falando isso, sabe? Porque, assim, eu fico pensando, sei lá, quando eu sofro alguma questão de machismo, que é o que eu acho que é o mais básico, né? Sendo uma mulher. Eu não tenho nenhuma força de enfrentar, assim, um agressor, sabe? Ou uma pessoa que me assedia na rua. Então eu fico pensando, é de uma força extrema, assim, você conseguir pegar o que a pessoa falou pra você, revidar e ainda questionar, sabe? Sim. Então faz muito sentido questionar nesses momentos que as pessoas só perpetuam o que elas aprenderam, né? O que foi reproduzido. Mas tem que ter um culhão, assim, eu admiro muito, sabe? Eu acho que é muito interessante que tem várias formas de você lidar com essa violência que cometem contra a vítima, né? Eu acho que tem várias. Cada pessoa ali, acho que a gente observa que tem uma forma diferente de revidar. Então, Sim, acho que a Preta Ferreira, por exemplo, ela é mais. Não vou falar agressiva, mas assim, ela responde, né? Ela bate de frente com as pessoas, assim. Acho sim. que é mais imediato assim, a resposta dela. E que também acho que a gente vê um certo olhar para ela também quando ela revida algo que, tipo, a pessoa xingou ela, e aí quando ela xinga de volta, aí é visto como se ela tivesse errado. Tipo, Sim. E tem ela, também tem muitas vezes que eles são irônicos, assim, né? Tipo, também é uma forma de você, acho que, responder, ou de você tentar conversar e questionar, assim, sabe? Porque acho que essa questão que a reação que a vítima tem diante de uma violência não deve ser questionada, porque ali vai, acho que de primeira vai vir a forma como você aprendeu a lidar com essa violência, assim, sabe? Uma resposta, uma forma de autoproteção. A questão é como que a gente vai, né, a partir de uma comunidade, de uma estrutura, se organizar para que, né, cada vez mais aconteça menos, assim, né? Como é que a gente vai resolver estruturalmente esses problemas do sistema. É. E que eu acho que entra também um porquê que eles escolheram, acho que entre todas essas minorias, né, eles focam na comunidade LGBT, porque eu acho que é bem assim, sempre vê nesses conflitos assim sobre a comunidade LGBT de que são várias minorias e várias perspectivas diferentes assim, né? No feminismo a gente tem várias vertentes que também sempre tem esse debate, né, sobre quais questões são mais urgentes. E na questão LGBT também, né? Porque cada sigla vai ser uma comunidade e vai ter uma perspectiva completamente diferente sobre a comunidade LGBT e cada sigla vai ter uma questão mais urgente. Então, acho que é sobre também como que a gente. Acho que eles nem chegam a uma conclusão, né? Acho que eles chegam a sair com mais perguntas ainda depois. De É como. porque, querendo ou não, é uma temática tão difícil, né? E atravessa, assim, décadas, séculos, entende? A LGBTfobia, assim, a perseguição dessas pessoas é uma coisa tão intrínseca, infelizmente, na nossa sociedade, que é muito difícil a gente falar, é assim que a gente vai resolver. Assim como os grandes problemas sociais, né? Racismo, machismo, LGBTfobia, são questões muito complexas, né? Então acho que é difícil a gente falar assim, com isso a gente consegue. Não consegue, sabe? Eu acho que, assim, infelizmente a gente não vai viver para ver o final da LGBTfobia, sabe? Mas o que a gente tem cada vez mais é essa luta, né? Essa tentativa de conseguir melhorar, tornar a vida das pessoas mais digna, né? Sim. Uma coisa até que eu estava falando ontem também é sobre a questão assim, existem muitos dados do quanto o Brasil é um país LGBTfóbico e assim persegue realmente essas pessoas, é assim assustador, e dados mais alarmantes do que países em que ser homossexual é um crime,
né? E isso é muito bizarro. Mas, assim, isso acontece porque a gente até tem uma certa liberdade de né? A gente pode assumir publicamente o que somos. Ah, eu sou bi, eu sou gay, eu sou lésbica, enfim, sabe? E aí isso nos torna mais vulneráveis, né? Que as pessoas possam fazer algum mal a gente, perseguir a gente de alguma forma. Mas assim, eu acho impossível esconder quem somos, sabe? E se a gente consegue esconder quem a gente não tá sendo verdadeiro com nós mesmos, sabe? Eu acho muito triste, assim, não conseguir, principalmente dentro de casa, sabe? Não conseguir ser quem se é, entende? Não conseguir chegar para sua família e apresentar com quem você está, ou não poder falar para sua família onde você vai de fato, sabe? Ou ter que mentir, fingir quem você não é, sabe? Para poder atender os apelos da sociedade. Cara, isso é uma merda, sabe? Eu acho que o que a gente pode tentar fazer é onde ir vendo que são as camadas que você se sente mais confortável, sabe? Os locais que você se sente bem consigo mesmo e ficar nesses lugares, sabe? Tipo assim, ir expandindo da forma que você se sinta seguro, mas começar por esses locais. Se você não se sente confortável na sua própria casa, tá bom. Se for da sua segurança, se mantenha mais reservado na sua casa. Procure lugares que te dão apoio, vá nesses locais, comece a se sentir mais confortável, ganhar essa força e vai expandindo da forma que você se sinta bem, sabe? Porque também a gente não tá aqui para falar assim, não, você tem que se assumir e foda-se. Cara, vai saber qual é a situação dessas pessoas, vai saber se seus próprios pais não podem fazer alguma coisa por você, sabe? Então acho que é muito de buscar os locais que você se sente bem e tentar ir expandindo dessa forma, sabe? Sim. Eu acho que cada um vai responder da melhor forma, cada um vai saber o que é melhor pra você, sabe? Eu acho que Sim. julgar. E cada situação é muito específica, né? Não tem como falar que a fórmula é essa. Com certeza. Cara, cada um tem que saber do que é possível fazer e sempre lembrando que há espaços que as pessoas podem serem acolhidas. Então, assim, buscar esses espaços também, sabe? Sim. A gente observa também, muitas vezes, até naquela série Pose, né, que acho que é retratado as casas, que é sobre eles, né, criarem uma família. Então tem a mãe, né, os filhos e tal, e não são pessoas, né, de sangue, até tem idades parecidas. Mas acho que essa busca, né, de você ter uma rede de proteção de alguma forma. Porque a gente sabe que muitas vezes essa violência vem da família, né? Principalmente quando é violência LGBT. Geralmente a violência vem da própria família, assim. E mas é muito perigoso, né? Você viver com uma pessoa que acha que você deve morrer por ser quem você é, assim, né? Como que você vai dormir à noite, assim, sem se sentir segura na sua própria casa? E eu acho que não só sobre segurança física, assim, sabe? Mas eu acho que a violência psicológica que uma pessoa passa quando escuta algo assim, sabe? Dos próprios pais, alguma coisa. Cara, eu acho que deve deixar marcas, assim, muito tristes. Sabe? É isso que eu falo. Eu tive um puta privilégio de, tipo, nunca precisar ter me assumido, assim, pra minha família, sabe? Ah, eu namorei um tempo com um garoto, namorei um tempo com uma garota e sempre foi a mesma coisa. Mas eu sei que é um privilégio e isso é muito triste. As pessoas não deveriam ter o privilégio de poder ser quem elas querem aos seus próprios pais, para sua própria família, sabe? Eu acho que a sua casa é o seu primeiro local seguro. Se você não é seguro na sua própria casa, você vai ser aonde, sabe? Você falou, botou uma coisa muito interessante sobre a questão da bissexualidade, que você, por ser uma mulher bi, né, falou sobre que na rua, por exemplo, se você está com seu namorado, né, você não sofre, né, não sofreria homofobia, por exemplo, até porque as pessoas, né, iriam assumir que você é uma mulher hétero, só porque você é um homem. E eu acho que também é uma dos debates assim, muito importantes na comunidade, que é de que muitas vezes acontece tolerância entre a própria comunidade LGBT, né? Assim, parece uma disputa de que, se eu der um lugar de fala para outra pessoa que não é da mesma sigla que eu, então eu vou perder o meu espaço, assim. E assim, a gente também não pode assumir que dentro do próprio movimento não tem preconceito, né? Até no próprio filme eles falam, dentro do movimento LGBT acontece casos racistas e vice-versa. Dentro do movimento negro acontece casos de LGBTfobia. Assim, nada é perfeito, entendeu? Ninguém é perfeito, as pessoas têm, sim, problemáticas. E a gente pode ver no movimento LGBT, por exemplo, né?
Os homens são perseguidos por serem chamados de mulherzinha, coisas também machistas. Mulheres são perseguidas pela fetichização. Bissexuais são chamados de indecisos, ou são falados que nem é tão bi, ou se você está namorando com um homem, você é uma mulher hétero, você só estava fingindo, só era uma fase. Coisa assim, a gente tem diversos problemas dentro dos próprios movimentos, né? Mas a gente tem que entender também que, se nesse momento isso não está me fazendo bem, eu posso procurar uma outra rede de apoio, sabe? Se for possível. Sim. Eu acho que essa violência velada é uma coisa que ela vem sendo mais debatida, principalmente quando a gente fala sobre, acho que, saúde mental, que, né, é sobre exatamente, acho que a consequência dessa violência velada, né? Às vezes a gente não vê, não é tão aparente quanto uma, né, violência física, mas que não deixa de ser uma agressão, assim, que tem milhões de produções, assim, tanto que suicídio é uma coisa, é uma das formas de violência da comunidade LGBT, assim, né, de pessoas se matarem porque simplesmente ou não tem pra onde ir, ou a questão de tortura psicológica também, de, enfim, internação compulsória, de tentar converter a pessoa, assim, e... Coisas. Assim, eu acho que essa questão da rede de apoio, acho que da própria comunidade, assim, né, até que ponto que essas discussões, assim, realmente estão progredindo ou elas só acabam esvaziando a própria pauta, né? Então, acho que a gente tem que sempre direcionar, assim, de entender, assim, até que ponto você está lutando pela sua minoria, assim, e pelas pautas que você acha que são mais urgentes, porque todas as pautas são importantes, mas, né, claro que tem pautas mais urgentes que outras, ou até que ponto a gente tá nessa manutenção, né, de que, tipo, sei lá, essa questão da bissexualidade, eu acho que é uma coisa que muito acontece, assim, né, de homens gays com bissexuais, mulheres lésbicas com mulheres bis, assim, de realmente, assim, achar que uma mulher ser bi, ela não vai sofrer tanta homofobia quanto uma mulher lésbica, assim. E que, de fato, eu acho que só... Meio que uma hierarquização do sofrimento, sabe? Cara, as pessoas sofrem de formas diferentes, são sofrimentos diferentes, são perseguições diferentes. Não tem como você falar, fulano sofre mais que ciclano, sabe? Tipo assim, como é que fala? Salvo alguns casos, obviamente. Tipo assim, eu acredito que eu, como mulher bi, vou sofrer menos do que uma mulher trans, negra. Enfim, sabe? São várias camadas, né? Mas é que assim, não é uma hierarquia de quem sofre mais. É uma merda todo mundo sofrer. Ninguém deveria sofrer, entendeu? Eu acho que no filme eles debatem muito nessas questões. Você vê que tem várias faíscas, assim, quando vai tratar essa questão, né? De que uma mulher cis vai falar sobre a questão racial, aí uma mulher trans vai falar sobre a questão de gênero, de transfobia. E aí eu fiquei me questionando no filme até se foi meio que programado, assim, né? Esse debate, se ele já estava tipo, meio que roteirizado de alguma forma, ou se de fato, assim, foi realmente uma conversa ali que foi feita com algumas perguntas e o Eu debate acho que foi meio roteirizada também pensando. né? Aí, uma coisa também que eu achei muito interessante é quando a Erika Hilton aparece, que eles vão falar sobre a questão da pobreza mesmo, né? Assim, questão de até que ponto, que muitas vezes essa homofobia, enfim, qualquer discurso de ódio, ele vem junto com essa alienação que a gente estava falando. E que, menina, como é que a gente espera que uma pessoa que, enfim, tem que trabalhar, muitas vezes até maior que a escala 6 por 1, assim, né? Realmente não tem tempo para lazer, não tem tempo nem às vezes para cuidar dos próprios filhos. E como que a gente vai atingir essas pessoas para elas entenderem, né, ter essa consciência, né, tipo, né, o que é o discurso de ódio, ou por que não é errado ser LGBT, assim, que é quando eles vão falar sobre as ocupações, né, que não, acho que teve uma das pessoas que não conseguia usar o banheiro porque estava sofrendo intolerância na própria comunidade. Sim. E, e foi realmente um debate assim, né, mas você geralmente tenta achar um lado que você vai concordar mais. E eu vendo aquela discussão, eu realmente fiquei, tipo, sabe, assim, acho que os pontos de vista ali todos eram importantes, assim, sabe? Tipo, como é que você vai deixar uma pessoa sofrer violência ali por não conseguir usar o banheiro, mas ao mesmo tempo, como é que a gente vai fazer para mudar, né, conscientizar essas pessoas,
pessoas que estão nesse prédio, assim, né, fazendo uma coisa, quando elas não têm muitas vezes nem o que comer, né. Pra mim, o grande arco, assim, sabe, do filme, o cerne que me incomodou é assim, cara, as pessoas têm a necessidade de ter que se reafirmar todos os dias, todos os momentos, sabe? Sim, eu sou um homem trans, sim, eu sou uma mulher trans, sim, eu sou não sei o que, nananana. Cara, isso é de uma tristeza pra mim muito grande, assim, sabe? Porque, tipo, claro que é um orgulho você assumir quem você é, mas eu acho que é tão cansativo você ter que ficar o tempo todo falando, não, eu sou isso sim. Entendeu? E sempre assim, sempre nessa luta, nessa luta, nessa luta. Cara, isso é cansativo. Viver lutando cansa, sabe? Eu gostaria, assim, eu gostaria, e acho que é o que eles querem também mostrar, né? Que eles gostariam de só ser, entendeu? Foda-se ser homem, foda-se ser mulher, foda-se ser bi, lésbica, sei lá o quê. Eles só querem ser, sabe? Tem um momento que ele fala assim, que ele fala que é não binário e que ele acorda durante o dia, acorda, né, no dia, e tipo assim, foda-se, ele só quer viver, entendeu? Ele não quer ter que ficar pensando o que ele é, eu sou um homem, eu sou uma mulher, sabe? E é isso, pra mim, é essa discussão de as pessoas só querem ser, as pessoas só querem viver, as pessoas só querem amar, sabe? E aí a gente tem que ficar enchendo o saco delas, tipo, não, o que você é? Me fala agora, o que vai mudar na sua vida, sabe? Mudar na sua vida a sexualidade, a identidade de gênero, porra, vai viver a sua vida, entendeu? Eu acho que essa também é a importância da expressão de gênero, né? Porque a gente vê muitas vezes pessoas comentando, tipo, eu não tenho problema em você ser gay, o problema é você agir dessa forma, né? Você ser afeminado, ou você usar essas roupas. E eu acho que a expressão de gênero também veio com uma resposta a exatamente isso, né? De quando você se veste de uma forma contra esse padrão heteronormativo, também é uma forma de você se reafirmar sem necessariamente estar esse desgaste mental, de ter que ficar explicando para as pessoas, e de, acho que, às vezes até visualmente já buscar que as pessoas entendam o que você é e o que você representa, assim. Mas acho que Eu literalmente escutei assim: tudo bem você ser gay, só não precisa ficar levantando bandeira. Tipo, caralho, sim. E eu tudo acho bem que você ser gay, mas você tem que ser gay no silêncio, entendeu? e muitas vezes a gente também vê, acho que transfobia e homofobia sendo cometida com pessoas que nem fazem parte da comunidade, né? O que a gente mais vê os pais educando filhos assim, de que não pode brincar de boneca porque é coisa de menina, ou porque você vai ser gay, ou porque não sei o quê. Que a pessoa tá vendo uma questão que a criança nem sabe, assim, nem necessariamente tem consciência do que, sabe, tá fazendo aquilo, assim. Tem um momento que a Thaís fala, né? Que essa coisa de homem e mulher, identidade de gênero, é uma construção social, sabe? As crianças estão nem aí pra isso. Sim. Os pais fica martelando ali na cabeça dela, ó, você é menina, você é menino. Ah, se é menina, fura a orelha, vai usar vestido, vai usar rosa. Se é menino, vai brincar na rua, vai não sei o quê, vai brincar de carrinho, sabe? É uma construção social, tudo que a gente acha que, é isso, porque é mulher, porque é homem. A gente inventou isso. Assim Sim. como a gente pode, até deveria desinventar, sabe? As pessoas têm esse livre para fazer o que elas querem, entendeu? Desde que você não faça mal para outra pessoa, cara, por que você não pode ser como você é, como você quer ser, sabe? Eu acho que também essa importância que tem quando a gente fala sobre educação sexual nas escolas, que para além também dessa questão de abuso infantil, né, e as crianças também da criança entender o que ela é, né, eu acho, assim, primordial, assim, desde a infância. Porque essa coisa, né, de achar que criança não que não existem crianças LGBTs, porque É, a criança é muito nova para isso. Mas a gente vê constantemente a criança sendo reforçada a ser uma menina ou ser um menino. Então ela é muito você não vai nova, ser gay, mas você vai ser hétero, tá bom? exatamente, mas você vai furar a orelha porque é coisa de menina, sabe? Ou até a gente vê assim as coisinhas de, eu apareço no vídeo de menininha falando de casamento e do menino. Assim, gente, ou tipo de criança com crushzinho, assim, até na escola, assim, sabe, eu lembro de eu bem criança, assim, né, falando sobre, tipo, sabe, nem eu acho que às vezes também, uma coisa bem simplesinha, assim, sabe, eu acho que é muito mais sobre a
criança entender quem ela é e também eu acho que evitar violência na escola, né? Bullying, por exemplo, assim, a gente acha que o bullying sempre começa, eu acho que essa violência, né, esse, homofobia, violência de gênero, ela muitas vezes começa na família, mas também começa nas escolas, né, com crianças reproduzindo coisas que ouviram dos pais, ou que fizeram com ela, assim, de que, ai, menina não pode brincar com menino, ou de que, ai, É um negócio muito cruel, né? com certeza, assim. Muito cruel. E todo mundo, cara, não adianta, todo mundo quer viver em sociedade, todo mundo quer ser aceito. Uhum. Sua mãe falar, eu não ligo pra lá, não sei o quê, foi porque provavelmente quando você era pequeno você não foi aceito, entendeu? Uhum. As pessoas querem ser aceitas, querem participar de coisas, querem viver em sociedade, sabe? Uhum. Então é muito cruel que as pessoas se sujeitam para poder participar dessa comunidade, sabe? Uhum. Eu acho também bem interessante que eles escolheram artistas, né, pra participar desse. Sim. Não que tem invenção artística, Isso né, na verdade, querendo era ou não. até outra coisa que eu queria comentar, sabe? Eu acho que também um dos grandes pontos que para mim é muito bonito é essa experimentação da arte, sabe? É tipo, cara, a arte é uma forma de comunicação, é uma forma de expressão. Então eles usaram isso de uma forma muito bonita, sabe? Sim, a gente vai fazer nossa arte, sim, somos pessoas LGBTs e agora vocês vão ver o que a gente tem para oferecer pro mundo, sabe? Achei muito lindo. Eu acho que também ela toca de uma forma que, quando a gente fala sobre gênero, sexualidade, também tem muitas coisas que não são exatamente definidas, né? Até muitas vezes quando você está descobrindo, assim, você não necessariamente tem uma definição do que você seria, mas muito mais do que você sente, da sua vontade, assim. Eu acho que a arte, ela também consegue tocar nessa parte, né? Que são coisas subjetivas. Eu acho que é uma forma de, às vezes, você não necessariamente ter as palavras para aquilo, mas, né, de alguma outra forma de acessar as pessoas. É isso, né? Acho que de novo toca nessa questão de você expressar quem você é, assim. Então, acho que muitas vezes a gente tem essa ligação, né? Muitas vezes da comunidade LGBT com a arte, acho que geralmente muito por causa disso também, né? De você conseguir, enfim, se reafirmar e trabalhar questões assim da Sim. que você Acho sente. que você foi muito certeira falando isso de, às vezes você não tem palavras, sabe? Às vezes, e ainda mais quando você está falando sobre quem você quer ser ou quem você é, né? Não tem, eu não consigo expressar em palavras, assim, eu como eu sou, como eu quero ser, sabe? Eu acho que a arte vem para também suprir essa necessidade da gente ter que explicar alguma coisa, Uhum. sabe? E eu acho que eles fizeram isso de uma forma tão bonita, Uhum. sabe? E ainda mais, exatamente como você falou, no espaço que eles escolheram, a rua, sabe? E um cenário bem paulista, assim, com uns grafites atrás, entendeu? Pessoas passando, trabalhando, entendeu? A arte tem que estar nesses espaços. De que ia adiantar eles fazer um espetáculo super caro num teatro fechado? Quem que ia poder acessar esses espaços, sabe? Justamente que as pessoas que iriam acessar ela já tem a maioria já tem a consciência, né, de todas essas questões. Então, assim, acho que é você na rua, exatamente, né? Acho que até essa comunicação que eles têm, né, de chamar as pessoas para participarem da intervenção, de se vestir, de falar o que pensam mesmo, assim, ter essa conversa, porque eu acho que né, quando a gente vai falar sobre discussão, assim, essas discussões sobre luta LGBT, enfim, lutas sociais, a gente tem que ter contato com né, a base da sociedade, assim, com a classe operária, com as pessoas que estão na rua mesmo. Eu acho que é uma forma de, né, por mais que assim tenha sido de alguns momentos assim que nossa, sabe, jogarem garrafa de vidro neles, assim. Mas eu acho que é uma forma muito legal, assim, sabe, de você tentar contemplar o número de pessoas e ter, realmente trazer para essa causa, né? Porque querendo ou não, é exatamente essa violência, ela muitas vezes vem de uma alienação. As pessoas não sabem exatamente o que estão falando, né? Teve até um dos caras que tava falando que gostava de homem e de mulher. Aí ele falou, não, mas eu sou hétero, mas não É, sei o quê. eu sou bi hétero. Eu sou hétero. E ele, não, você é bi, você é bi. Aí ele, uau, sabe? Uma coisa que eu sempre pensei, assim, é porque é uma dualidade, na verdade, né? Entre você se reafirmar e se dizer, eu sou isso, levantar a bandeira e lutar por isso, e lutar pela necessidade de não ter que se reafirmar, sabe? Ao meu ver, como que funciona?
Primeiro a gente tem que lutar pra dizer, nós somos isso, nós existimos, vivemos e tal, não sei o quê, pra depois a gente não precisar fazer isso, sabe? Porque, tipo assim, uma pessoa hétero nunca precisou fazer isso, nunca precisou lutar pra provar que ela é hétero, ou, tipo, chegar pros pais e falar isso. Então agora eles não precisam mais lutar pra falar, né? Eles não precisam se reafirmar. Então, ao meu ver, num cenário ideal, a gente estaria caminhando pra não ter que se explicar, não ter que dar essa explicação. Sim. Então, assim, primeiro é a gente se reafirma e luta por isso, pra depois a gente não ter que dar nenhuma explicação, sabe? Eu acho que essa convivência também é importante, assim, de que muitas vezes essas pessoas que reproduzem, né, homofobia e tudo, mas também não tem muito contato, às vezes. Eu acho que chega essa demonização também, né, de que seria um perigo. De que, se você ter contato com uma pessoa LGBT, vai tornar LGBT também, né? Às vezes até, tipo, de criança, às vezes já o pai não deixar ser amigo de outra pessoa porque essa pessoa é LGBT ou porque, enfim, vai ser uma má influência, assim, sabe? E eu acho que essa convivência, essa interação com as pessoas também tira essa demonização de que, né, você vê que essa pessoa não é uma ameaça de fato, sabe? Era muito mais algo da sua cabeça. Eu vivi uma parada assim, pra não dizer também que tudo foi flores quando eu minha família falei tem uma namorada, né? Sim. Uma pessoa muito próxima da minha família era homofóbica. E aí, quando eu levei minha namorada pra minha casa e tal, essa pessoa pôde conhecer a minha namorada, depois de um tempo ela falou assim, nossa, eu tinha muito preconceito, mas vendo a Gabi, assim, vendo o quanto ela tá feliz, vendo que ela não mudou nada na pessoa que ela é, sabe? Porque tem aquele... Acha que, nossa, tá gostando de mulher, vai raspar o cabelo, vai fazer os trabalhos. E se quiser também foda-se, entendeu? Mas tipo assim, fácil, né? eu sempre fui assim, eu sempre, entendeu? Tanto que, cara, eu raspei meu cabelo quando eu tava namorando com um homem, sabe? Tipo, tempo muito idiota, né? Mas ela falou assim, cara, a Gabi não mudou em nada, sabe? Então eu pude perceber que o meu preconceito era totalmente sem fundamento. Eu achei que, nossa, sapatão, meu Deus, e sovaco peludo, sei lá o quê. Se for também, foda-se, entendeu? Mas é nesse sentido, cara, a sexualidade não vai mudar o que a pessoa entende? Eu acho que é isso de, acho que passos pequenos, né? Assim, eu acho que a pessoa primeiro entender que não necessariamente por ela ter se assumido que ela vai mudar, e depois ele vendo, né, que se ela só raspar a cabeça, não vai, sabe, não vai tornar ela pessoa ruim, assim, e que essas questões assim, de aparência, de gênero, assim, não interferem, acho que, né, no que aquela pessoa acredita, assim, né, isso não vai tornar ela uma pessoa ruim, um perigo, assim, né. O que eu acho que vem realmente muito dessa educação, né, do que tanto a igreja quanto a heteronormatividade, assim, buscam que é o certo. Eu acho que, inclusive, quando você está falando sobre essa questão da convivência, assim, uma pessoa que tem se tornado muito famosa é a Pablo Vittar, assim, né, com o Batidão Tropical. Eu achei muito, assim, eu acho que é uma obra incrível, porque é também através da arte, que é de resgatar músicas, assim, bregas antigos, assim, sabe? É coisa bem de bar de velho de cachaceiro, assim, que ouve, ou que seus avós, seus pais, assim, ouvem, e tem uma questão afetiva, assim, né, da infância, de que cresceu assim. E acho que ver uma pessoa LGBT. Exato. E vendo uma pessoa LGBT cantando essas músicas, assim, e fazendo uma releitura muito bonita dessas músicas, acho que também vai trazendo uma certa afetividade, assim, né? Eu acho que teve até um vídeo de uma senhorinha que ela era meio homofóbica, soltou algum comentário homofóbico. Aí falou, não, mas é a Pablo Vittar que vai cantar alguma coisa. Ela falou, é a Pablo Vittar! Sabe? Tipo, até a Pablo mesmo, né? É um homem cis, mas que faz drag. E você vê que muitas pessoas tratam no feminino, assim, sabe, né? A Pablo reconhecem a personagem dela. Então eu acho que Até um comentário sobre isso, dois na verdade, né? Eu tenho um amigo que ele é do Rio Grande do Norte e ele falou que ele é um homem bi, né? E pra ele foi muito especial esse álbum, porque assim, eram músicas que ele ouvia quando era pequeno, mas assim, talvez não podia se assumir pra família, sabe? Tinha vontade de dançar, rebolar e não conseguia. E agora ele grande vê uma pessoa que ele admira, sabe? Que é a Pablo Vittar, cantando essas músicas e ele tendo liberdade de se expressar. E aí vem essa afetividade de quando ele era criança e vem essa liberdade de ser quem é e foda-se, eu vou dançar essa música mesmo, sabe? Sim. Tem algumas músicas até que tinha essa ligação muito
com a heteronormatividade, né? Então, assim, um cara super hétero, assim, cantando essa música pra uma mulher, e aí a Pablo, né, fazendo acho que é das pessoas que ela chamou, né, pra contracenar, assim, nessas músicas, que eles têm uma conversa, assim. Eu acho muito bonito. E, nossa, assim, eu moro aqui em Pernambuco, né, mas eu nasci no Paraná, morei um tempo no Rio e São Paulo, e dá pra ver que, acho que, como a arte, né, consegue realmente, assim, a gente às vezes acha que isso é algo subjetivo, assim, que não tem uma importância tão grande, mas ela traz essa questão da identidade, assim, de uma forma que eu acho que nenhuma outra área de conhecimento consegue assim, trazer, sabe? Das pessoas se identificarem, tanto questão regional quanto de gênero, de sexualidade, assim, acho que traz um. E essa identificação, tem o documentário do Jean Willis, acho que você já viu, que tem uma parte que ele fala, né, que quando ele entrou pro BBB, várias famílias assistiram ele falando em rede nacional que ele era gay e que as pessoas estavam sendo homofóbicas com ele. Então, assim, isso gerou com que diversas famílias, diversas pessoas também se assumissem para suas famílias. Ou outras famílias, assim, mandassem cartas para eles falando assim, eu tratei meu filho mal, eu expulsei ele de casa, mas quando eu vi você, eu me senti mal por ter feito isso, não sei o quê, porque é também uma representação, né? Você vê que a pessoa é uma pessoa normal, não tem nada demais. E aí você quebra aquele parâmetro que você tinha de anos e anos das pessoas falando mal, sendo preconceituosas, sendo homofóbicas. E aí você percebe que você estava errado o tempo todo, né? Eu acho que o bebê, principalmente que essa coisa que você observa a pessoa, né, vivendo ali por 3 meses, assim, e de ver, né, assim, como é que esse discurso vai se formando, né, que ele foi perseguido ali, né, por ser LGBT, então deturpavam o que ele falava, sempre via maldade no que ele falava, e as pessoas com as câmeras, né, viam que, tipo, ele não tinha feito aquilo, e que realmente, acho que começava a perceber, né, como é fundado, assim, muitas vezes, esse discurso do ser LGBT, e até tem uma cobrança, né, da comunidade LGBT também, de quando você se assume, você tem que ser uma pessoa boa. Porque se você não for uma pessoa boa, vão achar que a sua sexualidade Sim. influenciou na sua falta de caráter. Assim. Então, se uma pessoa bissexual trai, é porque ela é indecisa, é porque ela é virgem, sabe? Aí se trai É com porque ela homem, sente falta de um quando tá com o outro. se trai com uma mulher é uma coisa, sabe? Então, assim, acho que também tem uma. Acho que eu vejo muito mais com essa geração, assim, né? Que eu sou geógrafo, tô fazendo geografia, é bacharelado, mas já trabalhei em museu com criança, tenho amigos de licenciatura. E uma coisa que é muito comentada é como a gente indo para as escolas, a gente também vê uma mudança de geração, né? Mas que a gente também não faça tanto tempo que a gente saiu do ensino médio, assim. Sim. Mas a gente vê, assim, a gente não teve uma escola, né, que acho que foi também muito diferente no SESC, mas que ainda assim a gente lembra de algumas coisas naquela época que, né, assim, hoje em dia eu acho que talvez né, em outras escolas isso não seria mais aceitável, assim. Até a gente às vezes nem lembrava, sabe? Tem muitas questões que eu lembro que eu achava, assim, que eu já era super desconstruída, e aí com o tempo fui percebendo que não era bem assim, né? Que eu já pensava antes, assim. Eu E acho que a gente que vê uma geração, a gente né? vivia numa bolha, né? A gente achava que tudo estava tudo bem, que todo mundo ia ser receptivo, legal, e os héteros que eram a minoria, e quem estava errado, ele falava. Então, assim, a gente viveu uma perfeiçãozinha ali um tempo, né? Sim, exatamente. Eu acho que tem essa também questão dessa nova geração com experimentar. Então, assim, não necessariamente você. Porque tem isso, né? Se você ficar com um homem, ficar com uma mulher, isso vai definir a sua sexualidade. E é sobre ver também, né? Como que você vai saber do que você gosta se você não experimentou, assim. E né? Hoje em dia, eu conheço pessoas héteras que já tentaram ficar com outras pessoas de outro gênero. Simplesmente por curiosidade, assim, tá tudo bem também, sabe? Isso não necessariamente define, assim, o que ela é. E acho que teve até uma aula específica, assim, que eu fui acompanhar 2 amigos meus dando aula. Só que tava no intervalo ainda, chegaram um pouco mais cedo, né, pra preparar a aula, que é estagiário. E tinha, tipo, um grupo de adolescentes, assim, da segunda série, conversando, um assunto que, nossa, eu falei, meu Deus, parece uma aula de ciências sociais, assim, falando sobre gênero, porque parecia que um dos amigos tinha se assumido recentemente com uma pessoa trans, só que só na escola. E estavam se mobilizando para, né, tipo, como é que vai mudar o nome, não sei aonde. E você viu que o professor não sei o que, não sei o que lá, e, sabe? Tipo, acho que às vezes a gente, até no ensino médio mesmo, assim, mas de algumas intolerâncias a gente sofria e pensava, tipo, não é legal, mas também
acho que tem essa coisa da hierarquia, né? Então, um professor ser intolerante comigo, eu não vou responder, porque ele é professor. E não é assim, né? Exatamente. Claro que tem que ter um respeito ali com os professores, claro. Mas acho que essa coisa de questionar mais, assim, né? Essa força de debater. E que eu acho mesmo muitas redes sociais, assim, por mais que tenham muitas problemáticas nas redes sociais, né? A gente tá vendo, inclusive, essas coisas de, enfim, não punir quem é intolerante no negócio do Instagram que teve, né? De permitir discurso de ódio. Mas, assim, claro que deve ser feito essas reformas e esse controle. Mas eu também acho que muitas pessoas LGBTs encontram a internet como um espaço seguro, né? De conseguir, enfim, que pessoalmente não consegue se assumir ou ser quem você é, mas na internet você encontra pessoas, mesmo que de muito longe, que são parecidas com você e você consegue, né? Acho que ter uma conversa, né? Assim, alguma pessoa que te trate como gente, assim, sabe? Ou até você expor a sua opinião no Twitter mesmo. Então, acho que também, às vezes, a gente tem essa do que, isso se desligar o Twitter, se excluir o Twitter, será que isso é um problema de verdade? Tipo, talvez esse problema seja de verdade, eles são de verdade pra você, sabe? Você não vai ter problema quando apagar o Twitter, porque não é uma pauta que você, sabe, não contempla as suas pautas, assim, mas talvez seja uma pauta urgente pra outra pessoa. Então, eu acho que esse filme, ele também, né? Teve alguém que comentou que pareceu um grande Twitter, assim, né? Essa discussão, assim, de várias minorias. Mas eu não acho que isso seja uma crítica, assim, sabe? Acho que foi no Letterboxd, porque eu fui pesquisar sobre esse filme no Letterboxd pra ver, e tinha uma pessoa que comentou que achava esse filme um grande Twitter e, tipo, não tinha gostado do filme por causa disso. E, tipo, sabe? Eu fui com tantas questões importantes, sabe? Tantas questões sociais, Exato. assim, várias pessoas super Também importantes. coisa de, tipo assim, diminuir as lutas, as questões, sabe? Com Tipo assim, certeza. muitas vezes as discussões do Twitter são idiotas demais, sabe? A gente não pode resumir pautas importantes que é a vida das pessoas. Não, uma discussão de Twitter, sabe? Sim. Tipo assim, todo aquele meme de, gênero neutro e tal, e que as pessoas fazem piada, mas assim, cara, isso realmente afeta a vida das pessoas. Sabe? Uhum. Tipo, até onde vai a sua piada, entendeu? É a sua piada é só no Twitter ou você realmente, tipo assim, terminaria uma pessoa por causa disso, sabe? Uhum. Acho que esse coisa do gênero essa é uma coisa que você vê tanta informação também, né? Tem várias histórias assim que eu vi de que, tipo, porque se você mudar o artigo, tal pessoa, tal tipo de pessoa não vai conseguir compreender, assim. Até acho que era. Eu não vou lembrar, mas eu acho que era questão do Braille, alguma coisa assim de Libras, assim, que a pessoa veio falar que não ia contemplar pessoas com Libras. E aí alguém respondeu que, tipo, que não funcionava dessa mesma forma a língua, né? A língua funciona de forma diferente, então o português falado, ele não é a mesma coisa que a língua de sinais, assim. Tanto que a Libras, na verdade, é uma linguagem, não é, né, a língua portuguesa. Sim. Então você vê que as pessoas vão esperando informação assim, sem, sabe? E aí você vê, tipo, a pessoa nem tinha fundamento pra falar, provavelmente nem falava Libras, e veio com uma história e se inventou na cabeça dela. Não pode. E ainda usou outra minoria, que nem era uma minoria que representava ela, sabe? Outra minoria quieta. Sabe? E você vê que é realmente só pra sustentar esse discurso de ódio, e ainda usar outra minoria de escudo, como se, né, estivesse tentando buscar uma democracia ali, sabe? Então acho que muitas vezes as pessoas nem tentaram experimentar, assim, sabe? Ou pelo menos pesquisar primeiro para ver se de fato, né, o que essas pessoas estão pedindo, assim. Tipo, gênero neutro, acho que é uma coisa tão simples, assim. Até que em Recife, na verdade, tem. Esqueci o nome. Tem. Não é chega a ser uma gíria regional, mas eles têm um costume linguístico, assim, de não usar artigo. Então, em vez de falar Davidori, fala Dividori. Ou vou pegar de não sei o que lá. Nem usa gênero, às vezes, na palavra, sabe? E aí eu fui percebendo isso, assim, que, tipo, por exemplo, aqui ninguém nem comenta, mas aí tem muitas pessoas que são intolerantes, que se você vier com gênero neutro, o pessoal mesmo, por, né, pela gíria, assim, pela fala, já usa o gênero neutro, mas aí se é posto pra ela colocar, ela não vai querer usar. E as Porque, pessoas viram em torno também de, tipo assim, cara, o que vai afetar na sua vida você respeitar uma pessoa? Entendeu?
é assim que ela quer ser chamada, tá tudo bem, sabe? Fala o que você quer falar com ela e não fica dando atenção pra essas coisas, sabe? Eu acho que às vezes você tem que se esforçar muito mais pra ficar contestando essa pessoa, pra não usar o gênero neutro do que você teria só aceitando, sabe? Assim, acho que é. Espera aí, deixa eu ver. Mas assim, eu acho que é a mesma coisa que a gente falou no outro debate, né? Que às vezes são muitas pautas, assim, esse filme traz de novo, né? São várias minorias, assim, várias pautas insurgentes. Mas que aos poucos, assim, eu acho que começa. Tanto que essa coisa do gênero neutro, por exemplo, quando começou essa discussão, a maioria das pessoas fazia chacota, assim, sabe? Era só piada, assim, o pessoal não levava a sério, achava que não ia ser nada demais. E hoje em dia a gente vê, sabe, assim, professor universitário usando no e-mail, sabe? Isso é uma surpresa, assim, sabe? E realmente as pessoas estão começando, de fato, a entender essa pauta. E eu acho que é muito isso também, acho, quando você vive em coletivo, né? Se a maioria começa a fazer alguma coisa, independentemente se você vai concordar muito com aquilo ou não, você começa a fazer. Sim. E assim, né? Então, se eu começar a usar, né, entender essas pautas e começar a usar elas, pode ser que influencie outras pessoas, assim, né? Vai ter essa diferença de, com poucas individualidades, mas construindo coletivo. E acho que tornando o espaço mais seguro, né? Não é à toa que a universidade, por exemplo, a universidade pública, eu acho maior, né? É geralmente um lugar em que as pessoas LGBT se sentem mais seguras, assim. Pelo menos aqui na federal, assim, a gente Um vê lugar que que, a gente consegue ter discussões, né? Saudáveis, assim, né? São assim, pessoas até, no, adultas. até essa discussão do banheiro sem gênero, que tem também esse conflito não só com, né, pessoas completamente transfóbicas, como pessoas transfóbicas que são feministas, né, da radical, assim, de você não vai acessar o mesmo banheiro porque eu, né, vou passar por isso e isso, isso. Sim. E aqui na universidade, a casa do estudante, tem a casa do estudante feminina, tem a masculina e tem a mista. E a mista, o banheiro não tem diferença de gênero, enfim, todo mundo pode usar o mesmo banheiro. E nunca teve nenhum problema. Tipo, incrível, você sabe? Eu lembro que eu cheguei assim, e acho que. E nem era porque na minha cabeça essa discussão ela se tornava, pra mim, a resposta. Até que no filme é debatido, né? A minha resposta para essa discussão era de ter cabine individual, assim, né? Então, só um banheiro com, né, tranca e tudo mais. E lá não, assim, é aquele banheiro com várias cabines, assim, vários chuveiros. E nunca teve nenhum problema, sabe? Uhum. E eu fico pensando que... E a casa mista tem muito LGBT, assim, né? Tem muitas pessoas trans, mas não só pessoas trans, mas pessoas cis, LGBTs, assim, em geral. E nunca teve nenhum problema, sabe? Então, acho que às vezes a gente também cria uma discussão na nossa cabeça que nem de fato aconteceu, sabe? Acho que buscar justificativas para oprimir a pessoa. Teve até esse vídeo que ficou famoso, né? De uma feminista radical com uma mulher trans debatendo. E a mulher trans fala que quando dos argumentos que essas mulheres usam é de que aconteceu um caso de um homem que se transvestiu, né, que se vestiu de mulher e abusou as mulheres no banheiro. E ela vai falar que esses casos é tipo uma pessoa em tipo, milhões de pessoas. E aí É você a vai usar outra isso. coisa que eu ia falar. Não é que não existe. Tá bom, existe, sim. As pessoas são cruéis. Só que, assim, é a exceção da exceção da exceção. A gente não vai fazer as coisas por causa de um caso, sabe? A gente outras milhões sofram por causa de uma pessoa, sabe? A gente também tem que ter um ponderamento, tá, Índia? E buscar uma segurança para que essa pessoa que foi esse caso seja punida, entendeu? Então, esse cara, Claro. né, ele que seja preso, ele que sofra as consequências, assim, e não que você vai deixar de ter um banheiro para pessoa